E é isso aí, senhoras e senhores. Vamos dar início a uma nova edição do Tributos e Direito Podcast, um espaço dedicado à conversa qualificada sobre o sistema tributário brasileiro. Meu nome é Rogério Davi e já estou aqui ao lado do Júlio César Santiago. Júlio, como é que você está, meu amigo? Tudo bem, Rogério? Quanto tempo, hein, que a gente não grava, hein? Quanto tempo, é verdade, né? Tô até destreinado aqui, novo slogan, né? Nem decorei ainda. Temporadas, né? Se bem que a gente vai, hoje, esse novo marco, né? A gente vai ficar com mais frequência. Então você que acompanha o Tributos e Direito pode ficar tranquilo que toda semana você vai ter um episódio, então não esquece de seguir o Tributos e Direito nas redes sociais. O que a gente vai falar de hoje, hein, Rogério? Hoje nós vamos falar com um professor de educação física, então vocês se preparem para espalhar a cadeira pela sala, para fazer aqui um esporte. Tô brincando, estamos aqui com o Álvaro Martins. Tudo bom, Álvaro? Tudo tranquilo, prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição para conversar sobre o tema que você vai falar agora. O tema é sobre a Lei de Incentivo ao Esporte. Por isso que nós temos um professor de educação física aqui, o Álvaro, que atua nesse setor há 18 anos. A empresa dele é a chamada AR, Lei de Incentivo ao Esporte, muito apropriado o nome, inclusive. E a gente agradece aqui a sua presença, Álvaro. A gente se conheceu num evento e a gente sabe que o sistema tributário, a gente fica pensando que é muito fechado, né, ô Júlio? Nos tal dos operadores, né, os advogados e tudo. Mas aí, um bom exemplo de um professor de educação física que, diante de uma oportunidade, né, ele vive o direito tributário, às vezes até mais do que outros profissionais, né, que lidam com outras matérias também. Não, isso só mostra que a tributação não é um privilégio dos juristas, né, tributaristas, né? A tributação atinge todo mundo. Né? Exatamente. E eu acho que os nossos colegas tributaristas que vão nos ouvir aqui vão ter, quem sabe, uma aula sobre o assunto e até buscar, quem sabe, oportunidades também nessa área. Eu queria começar com você, Álvaro, perguntando o que é essa Lei de Incentivo do Esporte, quando ela começou e que tipo de vantagem ela trouxe para o sistema tributário e para quem está envolvido com ela também. A Lei de Incentivo ao Esporte é um excelente mecanismo de fomento ao esporte nacional. Ela é extremamente importante para os projetos sociais, para os atletas desse país conseguirem performar. Não só os atletas, como também os projetos sociais que precisam cada vez mais do apoio do empresariado e também de pessoas físicas que possam contribuir com a Lei de Incentivo ao Esporte. A lei ela foi sancionada em 2006, entrou realmente em execução em 2007 e desde 2008 a gente trabalha com a Lei de Incentivo ao Esporte justamente para fazer essa democratização do acesso, tanto das entidades esportivas proporem os projetos, como também dos atletas, dos beneficiários, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, poderem usufruir desse benefício fiscal. E o atleta profissional, o Vini Júnior, por exemplo, ele pode ter algum tipo de benefício dessa lei ou sem chance? A lei, ela veda que atletas profissionais possam ser beneficiários de um projeto na Lei de Incentivo ao Esporte. Mas o que é atleta profissional? É todo aquele atleta que tem contrato de trabalho com o proponente. Então, um atleta de futebol do Brasil que esteja na Série A, por exemplo, que tem um contrato de trabalho com um clube, esse clube não vai poder propor um projeto para o time profissional. Mas esse clube vai poder propor um projeto para as categorias de base ou para o time feminino de futebol, por exemplo, e as outras modalidades olímpicas que o clube desempenha. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou ainda dentro desse conceito do que é profissional. Nas categorias de base, às vezes o atleta ele recebe uma bolsa. Uma bolsa auxílio, uma ajuda de custo. Uma ajuda de custo. Isso não entra como nesse conceito de profissional. Não. Por exemplo, a minha sobrinha, vou dar outro exemplo. A gente estava conversando nos bastidores. A minha sobrinha, ela é da seleção brasileira de flag football. E ela recebe uma bolsa para jogar. Essa lei de incentivo poderia, de alguma forma, beneficiar esse esporte que também
que vai ser olímpico, né, ano que vem, mas que ainda não foi, não tem o olhar das empresas para patrocínio e essas coisas. Esse esporte poderia entrar nessa lei de incentivo? Então, a lei ela realmente exclui o atleta profissional, mas inclui o atleta amador. Então, não é possível pagar salário para um atleta, mas é possível pagar uma bolsa auxílio para esse atleta. Perceba que bolsa auxílio para um atleta é diferente do programa do governo federal Bolsa Atleta. São situações distintas que um determinado atleta pode até somar essas duas rendas, receber pelo projeto de lei de incentivo ao esporte na Bolsa Auxílio ao atleta e também receber pelo programa Bolsa Atleta. São situações distintas. Com relação à modalidade, o Ministério ele é bem amplo com relação às modalidades. Essa modalidade você falou, flag football. Eu nunca ouvi falar, diga de passar. Se não fosse a sobrinha do Júlio, eu nem imaginaria. Não, eu conheci esse esporte por causa da minha sobrinha, né? Até da seleção brasileira, mas não existe um incentivo para esse esporte. Exatamente. Ele é um esporte inusitado, novo, diferente. E isso pode chamar a atenção das empresas também. Nós temos lá, como um dos nossos clientes, a Federação Internacional de Sorvetbol. O que é sorvetbol? Exatamente. Que é isso? Vem de sorvete, onde tem um cone pequeno invertido, onde se coloca uma bola em cima, como se fosse um sorvete, e você joga de um lado para o outro da rede. E é sorvete mesmo. A ideia é que seja associado a sorvete. Cara, cada hora surge um esporte novo, né? E tem uma federação internacional. De Que sorvete. foi. Não, de sorvetbol. Que bom, podia patrocinar, né? Eu nunca pensei nisso. Realmente, né? E a forma de ser inusitado, o nome, chamou a atenção da Vale. E a Vale patrocina esse projeto, já está no 6º ano, porque gostou do nome inusitado e também gostou da entidade. Uma entidade séria, uma entidade que trabalha para as crianças. Então, a união de uma modalidade inusitada, sim. Inclusive, os palestrantes da Vale, quando vão nos eventos, citam essa modalidade, para ter um exemplo de que eles são bem amplos com relação às modalidades. Então, esse tipo de situação pode ser um chamariz para um patrocínio. E no caso do flag football, é você, como entidade, mapear as empresas que estão mais dispostas a patrocinar um projeto, seja para o feminino, como é o da sua familiar, ou de uma modalidade que não é tão conhecida assim, que pode se passar a ser conhecida e, junto com ela, carregar o nome da empresa que está patrocinando desde lá do início. Esse é um exemplo que é possível ser... pode ocorrer, né? E, Álvaro, e o esportes, que é o esporte game, né? Eu vi até uma polêmica que teve um tempo atrás, que tem atleta do esporte tradicional que acha que o game não é esporte, né? E o pessoal que movimenta bilhões, hoje tem competições aí, de FIFA Soccer, enfim, eu não participo muito desse meio, mas sempre chegou uma notícia pra gente, né? Ficou furioso, não, é esporte sim, não é uma coisa que é só o game ali, né? Tem preparo físico, né? Tem aquela coisa toda. Dá para considerar na iniciativa o esporte um benefício para um pessoal que joga videogame? PlayStation? Os esportes Né? podem ser contemplados com a lei de incentivo ao esporte, sim. São esportes da mente, como o xadrez é também. Então, inclusive, a Federação do Rio de esportes eletrônicos, né, capta muitos recursos. Olha. Para tanto na lei federal como na lei estadual. E a gente até fala, poxa, e esporte não é esporte, não é? É esporte ou não é esporte? Mas eles têm esse esporte, né, tem uma penetração muito grande com o público jovem e a fidelização desse público jovem. Então é uma forma de rejuvenescer a marca de um patrocinador. A gente tem a Petrobras patrocinando um projeto nosso de breaking. Breaking, o que seria? De dança? De dança. Ah, de break. Mas aí não é esporte, break. né?
Esporte estava nas Olimpíadas. Vai roubar hater aí na rede social. Vai falar que break. Não estava na Olimpíada agora? Estava nas Olimpíadas. Nas últimas Olimpíadas. Acho que eu lembro. A Petrobras já patrocina a modalidade e quando nós inscrevemos o nosso projeto no edital socioambiental da Petrobras e fomos contemplados, um edital para essa região que é lá de São Paulo, com 11 milhões. Para 3 projetos, 3 anos de projetos. Então, as empresas, elas também querem rejuvenescer a marca, querem participar da Lei de Incentivo ao Esporte, querem incentivar o esporte. E a gente falou de 3 esportes que não são populares. Flag football, surferball e break. Surfer é fogo. Então, são situações que a gente é um pouco mono alguma coisa. Esporte, né? O futebol sendo a vitrine principal, a gente também acaba não prestando muita atenção nas outras modalidades, que existem muitas modalidades. Existe uma modalidade chamada baleado. O que é isso, baleado? Que na minha época de infância era queimado. Isso é esporte? Esporte. Olha só. É um esporte. É dentro de uma quadra de vôlei, onde eu fui ver um videozinho, cada tirambaço que o pessoal dá com a bola e machuca. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Queima mesmo. Uma pergunta, Álvaro. Você está falando das empresas e tal, mas quem é que pode patrocinar esses projetos? É só só a empresa que está no lucro real, lucro presumido? E isso é muito importante a gente divulgar. Não é qualquer empresa que pode contribuir com a Lei de Incentivo ao Esporte. Somente empresas tributadas no lucro real ou pessoa física que contribui com o módulo completo do imposto de renda. Então, pessoa jurídica, ela pode destinar 2% do imposto devido para a Lei de Incentivo ao Esporte. Isso até 2027. Em 2028, esse percentual sobe para 3%. Na pessoa física, que é contribuinte no módulo completo do imposto de renda, essa pessoa pode contribuir com até 7% do valor devido. Peraí, PJ é quanto? PJ é 2, vai subir para 3. Do imposto devido. Do imposto devido dentro do período de apuração. Só IRPJ e CSLL não, né? Só Exatamente. 2 vai para 3. Isso. Eu pensei que fosse mais. Eu achei que fosse 4, mas acho que é da cultura, né? 4 é a cultura, mas tem um ganchinho aí que a lei ela permite. A lei de incentivo. De lei de incentivo ao esporte. Atualmente, 2%, esses 2%, ele concorre com a lei da reciclagem, mas esses 2% podem chegar a 4%, caso a empresa queira colocar dinheiro em projetos de excelência esportiva, esporte para a vida toda e formação esportiva. Formação esportiva é o projeto educacional, aquele projeto de contraturno escolar, atendendo a criança, complementando a educação dessa criança e desse adolescente. E projeto para a vida toda é um antigo projeto de participação, que é o voltado para saúde, para o bem-estar, para o lazer da população em geral. Então, a empresa que colocar dinheiro nesses 2 níveis de prática esportiva pode chegar até 4%. Porém, esses 2% a mais concorre com a cultura. Então, 2%... 2% é só para o esporte. Para o esporte, não só para o esporte. Concorre com a lei da reciclagem. E os 2%... reciclagem é ambiental? É a lei ambiental que você está falando? Não, é lei específica, lei da reciclagem. É uma lei específica onde é possível apresentar projetos para reciclagem, catadores de lixo, cooperativas. Exatamente. Esse tipo de projeto é possível apresentar para realmente tirar esse lixo do meio ambiente. Então, uma lei específica, que é 1%, que ela pode... as empresas podem colocar na lei da reciclagem e pode colocar até 2%. Então, os 2% da lei de incentivo ao esporte concorre com 1% da cultura. Da cultura não, da lei da reciclagem. E os 2% a mais concorre
com a cultura. É um pouquinho complicado. É complicado. O limite de dedução É 4. É 4. 4. Não tem mais como, não tem como botar 6. Não, 4 4 para as empresas. as empresas. Para a lei de incentivo ao esporte e cultura. Mas a gente tem outros mecanismos de fomento e de incentivo, que é o PRONAS, PRONON, FIA. Eu acho que de cabeça é um trabalho, mas chega a 10%. Uma empresa pode colocar até 10% em incentivos. É 10% do tributo, é isso? Mas, vamos imaginar, uma empresa está no lucro real, né? Ela não tem prejuízo fiscal, ela tem o tributo a pagar. Exato. Então tem 1 milhão de pagar lá de RPJ. Ela pode falar, em vez de vou pagar 900 mil reais de imposto, e vou pegar 10% de 100 mil, né? E vou investir em outras categorias. Então ela pode colocar 20 mil reais para o esporte, de 20 a 40, pelo que eu estou entendendo. Isso, exato. E o restante são os outros benefícios aqui, né? Pronas, né? Pronon. Pronas, Pronon, FIA. Depois, Júlio, vai ter vários episódios de podcast. Vamos fazer uma playlist no canal só de... Tem mais outra aí que eu não estou pegando de cabeça. Que o meu foco é lei de incentivo ao esporte. Mas vamos ficar só lei de incentivo ao esporte, pra gente não perder aqui. Como é que é a dinâmica no mundo real, da prática, onde... como é que funciona essa dinâmica, esse fluxo de captação de dinheiro? Você vai no projeto, você vai primeiro da empresa... A empresa ela pode fazer sozinha, ela se vira sozinha, tem que usar uma tem uma burocracia aí, né? Sim, sim. Aí a tua empresa funcionaria como um intermediário de tudo isso. Como explica como é que funciona isso até o dinheiro chegar onde tem que chegar? Primeiro, a lei de incentivo ao esporte, ela trabalha no tripé, que é proponente, Ministério do Esporte e patrocinador / doador. Que toda pessoa física ela é doadora, porque não pode expor a marca dela, o nome dela, né? Não faz nem sentido. Então, tem o proponente, que propõe o projeto no Ministério do Esporte. Esse proponente ganha a chancela de poder ir na iniciativa privada captar recursos. Nós trabalhamos em todas essas etapas do processo. Nós adaptamos, adequamos o projeto dessa entidade às exigências da lei de incentivo ao esporte. Tem que ser entidade, não pode ser um atleta, por exemplo. Tem que ser uma entidade sem fins lucrativos, existente há mais de um ano, com finalidade esportiva no estatuto. Então, por exemplo, a sobrinha do Júlio, se ela quisesse buscar um apoio desse, ela primeiro teria que criar uma associação com outros, né, naturalmente, né? Uma associação de soccer, flag, né? Flag football. Associação Brasileira de Flag Football, por exemplo, né? Aí nisso ela vai e procura a sua empresa. Me ajuda a montar um projeto lá no Ministério do Esporte. Exatamente. Esse é o fluxo. Tá. Então, aprova o projeto, vai na empresa para captar recursos. E nós auxiliamos, damos consultoria, tanto na elaboração do projeto, como na captação de recursos, como na execução e como na prestação de contas, que é uma parte muito, muito importante. Que a gente está falando de dinheiro público. Essa parte aí me interessa, aí na fiscalização. Depois a gente tira Como é que funciona isso aí? Prestação de contas, fiscalização. A prestação de contas, ela começa na elaboração do projeto. Até mesmo para você fazer um projeto que seja mais amigável na prestação de contas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Caneta. Caneta é um item muito barato. Você pode colocar dentro do teu projeto sim uma caneta, mas você depois vai ter que prestar contas dessa caneta. Então, são situações que você... E o dinheiro geralmente é escasso. Então, é melhor você eliminar uma caneta do projeto para ter dinheiro para pagar um lanche para uma criança. Porque você apresenta um projeto, um determinado valor, mas você não sabe se você vai captar. E sempre quando tem uma captação parcial, você vai ter que dar prioridade para o que é mais essencial dentro de um projeto. Um projeto pode ter mais de uma empresa apoiando. Quantos quiser. Quantos apoiadores quiser. Mas o dinheiro vai direto para a entidade, né? O dinheiro sai do caixa da empresa e vai para o caixa da identidade. Não é bem assim. Mas não é. Eu costumo falar muito assim, né? O projeto, ele tem duas contas. Uma conta captação e uma conta movimento. O dinheiro vai para uma conta captação, que é uma conta bloqueada. A entidade não pode mexer nesse dinheiro. Então o dinheiro entrou lá, vira dinheiro público, mas ainda não é da entidade. Porque, inclusive, esse dinheiro que ela captou, ela pode não usar.
Porque a lei, ela diz que se você capta pelo menos 20% do valor do projeto, você pode executar esse projeto. Então, se você faz um projeto de 1 milhão e capta 190 mil, você não consegue utilizar esse recurso. E esse recurso está na conta captação, uma conta bloqueada. Você tem que captar pelo menos 20% para poder jogar esse dinheiro para uma conta movimento, que é a conta que você faz os pagamentos do projeto e é a conta que você realmente recebe, e agora esse dinheiro é da entidade. É dinheiro público, mas está em responsabilidade da entidade para fazer os pagamentos que você apontou para o Ministério dentro de um plano de trabalho, dentro de um orçamento que você disse que ia gastar para comprar 10 bolas a R$100. Então você vai ter que comprar 10 bolas a R$100 pelo menos. Então é bem amarrado. Tem que discriminar tudo no projeto, já para onde vai o dinheiro, é isso? Muito. Gente, é muito sério isso. Trabalhar com dinheiro público é muito sério. Sabe que eu fico preocupado, Rogério e Álvaro? É que a Constituição Federal fala em diminuir a desigualdade regional. Eu não sei no mundo prático, no mundo real ali, da captação, as empresas, vamos supor que elas comecem a usar a verba de marketing para isso. Elas não vão se interessar em patrocinar projetos com mais visibilidade, em vez de patrocinar os projetinhos pequenos lá no interior de alguma cidade, que não vai ter visibilidade nenhuma, mas vai ajudar aquelas pessoas. Existe essa preocupação do Ministério dos Esportes, por exemplo, de não concentrar no Sul e Sudeste, por exemplo, essas verbas? Existe totalmente. Inclusive, dentro da própria lei, tem uma diferenciação do percentual de captação, onde um projeto de formação esportiva é 10% de captação, que é destinado para o profissional ou a empresa que for fazer esse tipo de serviço, que é captar recursos junto às empresas. Então, em lei, isso é legal. 10%, 7% para projetos para a vida toda, 5% para projetos de excelência esportiva, que é um projeto de rendimento, e 15% para os projetos da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, se você é um captador e você tem a conta dessa empresa na mão e você recebe pela captação que você desenvolveu com a empresa e com a entidade, para você ter mais lucro, você vai preferir colocar dinheiro em projetos no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que você vai ter uma rentabilidade maior. Quem é o captador nessa configuração? O captador pode ser eu, como empresa, pode ser você, como pessoa física. É o agente que consegue fazer essa ligação entre o projeto e a empresa. Então, há um incentivo para você canalizar energia, né? Recursos humanos ali, financeiros, para uma região que está menos no hype, assim, por exemplo. Existe lá no Ministério do Trabalho uma profissão captador. Existem empresas especializadas em captação, onde essas empresas entram em contato com essas empresas de captação, entram em contato com as empresas patrocinadoras, elas se acertam, elas prestam uma presta serviço para a empresa de captação, presta serviço para a empresa de patrocinadora e faz o aporte. A empresa patrocinadora faz o aporte no projeto. E essa ligação que foi feita, existe um percentual em lei destinado para quem fez essa ligação, que é o serviço de captação de recursos. Então, o profissional ele pode ser remunerado para fazer esse agenciamento, que é justamente unir as pontes, onde a entidade proponente, que ela está muito preocupada, ou pelo menos a maioria está, e não tem esse braço dentro da própria entidade de captação, essa entidade está muito focada na execução do projeto, no atendimento à criança, no atendimento ao atleta. E acaba não tendo um braço, um conhecimento com as empresas, de modo geral, empresas patrocinadoras. Então, os projetos recorrem a esses profissionais para conseguir captação para os projetos dessas entidades. Agora, vamos imaginar que tem alguém nos ouvindo e que está numa região, como o Júlio falou, né? Nordeste, alguma coisa assim, e, por exemplo, ele quer colocar uma praça lá. Hoje está muito comum essa praça para exercício para terceira idade, né? E tudo, né? Esse equipamento. Aí, mas não tem recurso, a prefeitura não está agindo. Aí ele falou, já sei, tem uma empresa aqui, uma rede de supermercados, e
Eu posso buscar, por exemplo, a sua empresa, né? A R Lei de Incentivo ao Esporte, para criar um projeto para patrocinar essa praça usando a Lei de Incentivo ao Esporte, porque é compra de equipamento. Não sei se entraria nesse. Sim, total. Esses equipamentos de ginástica para a terceira idade. Exatamente. A gente vê aqui na orla do Rio de Janeiro os equipamentos de malhação do Santander, pessoal. né? Santander patrocinou esse projeto Com Lei de Incentivo ao Esporte? com lei de incentivo ao esporte. O É, equipamento ajuda. está lá. O Legal. equipamento está lá na orla para a população utilizar e foi via lei de incentivo ao esporte. Mas não tem uma questão que pode ou não pode patrocinar? Tem um limite do patrocínio, não é? Não tem um negócio. Ou tem que patrocinar junto com o Ministério da Saúde. Não tem uma regra dessa, né? No Ministério, Ah. eles são muito rígidos com a marca deles. Tanto da lei de incentivo ao esporte como do governo federal. Então, quando você vai desenvolver um projeto na execução, você tem que demonstrar para o Ministério como vão ficar as marcas dos patrocinadores e do governo federal e da lei de incentivo ao esporte nas propriedades dos projetos, ou do projeto em específico. Então, tem que estar lá da forma correta, no posicionamento correto, como vão ficar essas marcas. Então, a partir desse momento, em alguns projetos é mais difícil aprovar esse layout do que aprovar o próprio projeto, em alguns momentos, dependendo da complexidade que são essas propriedades, né? Então, é possível sim e patrocinar projetos, que nem você falou, de uma praça pública, por exemplo, onde você tem a autorização da prefeitura para a inserção de equipamento de musculação ou equipamento de ginástica para idosos nessa praça. Patrocinado por um supermercado local, por exemplo. Esse supermercado local tem que pagar imposto de renda no lucro real. Então, a associação de moradores da região, que lá no estatuto dela tem a finalidade esportiva, pode propor esse projeto para beneficiar a população daquele território. Mega possível. Isso é um projeto de participação, antigo participação, atual esporte para a vida toda. Na sua prática, na sua experiência aí, você sabe se o Ministério do Esporte, o governo federal, ele faz uma espécie de fiscalização do retorno e não só do gasto do dinheiro, não necessariamente do dinheiro em si. É do retorno isso para a sociedade, porque a gente está falando de uma verba pública, embora captada aí das empresas privadas, mas existe algum tipo de estudo do Ministério do Esporte, diga assim, olha, esse dinheiro fez com que tantas crianças ficassem ociosas. Uhum. Existe isso ou não? Tem a fiscalização, todo Mas projeto. a fiscalização é do dinheiro, não é da execução, do que realmente funcionou, né? Isso. É isso? Ó, o Ministério do Esporte fiscaliza todos os projetos de forma online e alguns presencial. Eles apuram muito a quantidade de beneficiários, quantidade de atendimentos, mas o retorno que aquele projeto teve na sociedade não tem uma mensuração. Inclusive, eu estava lendo um relatório do TCU que analisou os projetos de 2024 e uma das observações do relatório é exatamente essa situação que você falou. Esse retorno para a sociedade que não está muito bem mensurado. Assim, eu fico refletindo, assim, porque eu acho que eu lembro que um autor aqui de direito tributário, Ricardo Lobutoso, ele dizia que essas isenções e tal acabam prejudicando o sistema. E no caso aqui, incentivo fiscal nem chega a ser... De modo geral, a empresa ela pega uma parte do dinheiro e joga no mercado. Você acha que o governo fazendo isso diretamente não seria bom? Pegando esse dinheiro, recebendo o dinheiro do imposto e dedicando a uma política direta. Você acha que é melhor cenário para a política fiscal seria as empresas fazerem isso diretamente?
A lei de incentivo ao esporte atualmente ela é muito democrática. Se você tiver dentro das exigências, seu projeto é aprovado e você vai atrás do patrocínio. Se conseguir, você executa o seu projeto. E eu até entendo esse pensamento que você colocou. Só que, política, né? O Rogério vai falar que o Estado não consegue fazer nada. Se implementar essa tua ideia, acredito eu que a gente, em vez de ter 1,3 bilhão captados na lei de incentivo ao esporte no ano passado... Ano passado, 1,3 bi, se eu te perguntar o número. Exatamente. A gente teria um valor muito maior destinado para o esporte. Mas só que a gente está falando de política. Quem vai ser beneficiado vai ser o amigo do rei. Então, vai ter alguém que vai fazer uma influência, vai colocar uma influência política e vai jogar esse dinheiro para justamente os projetos de interesse onde você, como político, tem influência. Então, não seria democrático. O mesmo pode acontecer com um fundo. Não deixa de ser uma ideia parecida, né? Um fundo setorial onde, por exemplo, o dinheiro que sobra dos projetos e você não consegue reaproveitar em outro projeto da mesma entidade, você poderia jogar para um determinado fundo. O Ministério fez isso em 2024. Arrecadou dentro desses projetos que sobraram dinheiro 40 milhões e fez um edital com as suas exigências onde permitiu que as entidades do Brasil pudessem realmente propor o projeto e receber diretamente do Ministério esse dinheiro. Em 2024, quando a gente ficou sabendo desse edital, a gente leu o edital todo, pegamos todas as exigências, falamos com os nossos parceiros, que a gente tem mais de 500 clientes espalhados pelo Brasil. As empresas, né? Não, os proponentes. Tá. Proponentes são as associações, né? Isso. Indivíduo, né? Tem que ser. Uma ONG, uma associação, um clube, uma federação. Uhum. Então, esses proponentes, que nós temos mais de 500 clientes espalhados pelo Brasil, nós escolhemos os melhores de acordo com as exigências desse edital e apresentamos projetos para esse edital. De 60 projetos, nós fomos contemplados com 22. Então, dos 49 projetos selecionados nesse edital, nós aprovamos 22, 44%. Entendi. Qual é o critério disso aí? O político lá que vai aprovar o projeto, político não, o gestor público que vai aprovar o projeto, ele não poderia ser também discricionário? Ó, esse projeto aqui de flag futebol eu quero esse de Soverball. Poderia, mas não de acordo com as regras que foram estabelecidas no edital. Regra 1, região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Regra 2, pelo menos 30% feminino. Regra 3, participação de PCDs no projeto. Regra 4, cidades com vulnerabilidade social de acordo com um índice lá que tem IVS, se não me engano. Quinto, se esse projeto for executado em cidades distintas. Número 6, em cidades de regiões distintas. E se tiver algum empate nessa pontuação, ordem cronológica. Então nós paramos a empresa, começamos a focar nesse edital e apresentamos os projetos de acordo com essas exigências. Então é por isso que a gente teve uma assertividade muito grande, né, de 44% de contemplação nesse edital. E, fazendo da forma que você falou, sem ser um edital, a gente está muito suscetível a uma influência política. Então, tem prós e contras, né? Porque tem uma forma de propor com edital e sem edital. Sem edital seria individualmente. Eu pego lá uma entidade que eu quero propor para o governo, para o Ministério dos Esportes, e aí alguém vai analisar sem critério objetivo. Só assim, na cabeça dele, não tem uma especificação para eu aprovar aquele projeto. Não. O de conteúdo assim, do projeto, flag football, softball, vôlei, esportes, praça lá do idoso. O cara que vai analisar, ele tem essa condição de dizer, não, eu quero esse e aquele. Não, são duas situações distintas. Teve essa excepcionalidade que foi esse edital.
Mas a normalidade é você apresentar o projeto, que você tem a liberdade de apresentar o projeto que você quer. O Ministério não se preocupa com isso. É tipo a Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet, ela não fica direcionando. Todo mundo pode chegar lá e ter que dentro dos requisitos, né? Você pode... Democrático. Eu quero fazer um projeto para uma comunidade, né, vulnerável, por exemplo. Claro que vai ter mais apelo do que um projeto, né, para uma situação ali que não precisa necessariamente disso, né? Imagino. Então, tem a apresentação do projeto e tem esse edital dos projetos aprovados para esse edital. São situações distintas, tá? Mas o que é importante, quando você for bater na porta, isso eu vou até olhar para a câmera. Se você for bater na porta da empresa, solicitar patrocínio, grande chance da empresa solicitar o projeto incentivado. Então, você conseguiu uma reunião, ficou de frente com o teu possível patrocinador e quando você poderia fechar um patrocínio, você não fechou porque não tem projeto aprovado. Então, o que eu vou falar para todos, aprovem seu projeto. Pode demorar 1 ano, 2 anos, não captou, depois você reapresenta o projeto, mas é importante você ter esse projeto na manga, porque a oportunidade pode passar na sua frente e se você não estiver preparado, você não vai conseguir usufruir dessa oportunidade. Você... Pode falar. Não é perguntar para o Álvaro se ele entende que a Lei Complementar 222, que é de novembro, esse sistema todo existe desde 2007, né? Mas tinha essa crítica, né? Isso que a legislação ela vencia, né? Como é que você vai fazer um projeto de longo prazo se você não tem segurança nenhuma que a legislação seja renovada, né? Essa legislação, a Lei Complementar 222, ela melhorou o ambiente ou você acha que ela poderia ter melhorado e deixou passar uma oportunidade? Isso foi excelente para o esporte brasileiro, porque a gente, de 5 em 5 anos, nós tínhamos essa preocupação de renovação da lei. Lá atrás foi de 7 anos, mas depois teve uma modificação, acho, de uma outra lei que eu não sei qual é, que só permitia durante 5 anos essa renovação. E sempre, no final do prazo, tinha que ter uma mobilização da comunidade esportiva brasileira para forçar, para dar pressão aos políticos para renovar a lei. Agora, com a aprovação da LC, né, Lei Complementar 222, eu nem gosto de falar de lei. Eu tenho um curso de Lei de Incentivo ao Esporte na internet, que eu abro o curso falando que aqui a gente não vai falar de juridiquês. Até porque não é a minha praia, eu sou professor de Educação Física. Então, essa nova lei, ela deu segurança para a gente, que é do esporte. Porque agora a gente não vai mais passar por essa situação de renovação e melhor, em 2028 a gente não vai competir mais com a lei da reciclagem. 2022? Não, 2028. 2028 a gente não vai mais competir com a lei da reciclagem e a gente vai ter mais 1%. Então vai sair de 2% que a gente compete com a lei da reciclagem para 3% exclusivo para o esporte. Isso foi uma modificação excelente para o esporte nacional. Foi realmente um gol de placa. É importante, né? A gente sabe que o esporte... Aliás, pegando carona que o Júlio falou, lembrando o professor Ricardo Lobo Torres, né? Independentemente dessa renúncia fiscal, né, que seria você abrir mão da arrecadação, mas em prol, né, de um modelo de incentivo ao esporte. O esporte mais amador, né? Mais o esporte... que tira crianças, às vezes, ali de uma situação de rua, né, às vezes de drogas e tudo, mas existe todo um regime, né, Júlio, de repasse para as confederações, né, parte do PIS e COFINS que a gente paga é para isso, né, então você tem todo um modelo ali na Constituição de que as confederações podem pleitear uma verba para poder fazer toda essa função social. O desporto é favorecido pela Constituição, é citado lá, né, Júlio, na Constituição Federal, né, então... Incentivo ao desporto. Incentivo ao desporto, então, digamos assim, mais um personagem, né? Toda essa modelagem que surgiu em 2007. Mas, Álvaro, além do imposto de renda, né? Os estados e municípios, pela sua experiência, né? Eles também têm... Porque ele, complementado 222, deu uma segurança ali para que os municípios possam fazer isso com seus tributos. Agora, a ISS daqui a pouco vai ser o IBS, né? Assim como também o estado.
no Rio, outros estados que você está habituado a atuar, como é que funciona? Você já conseguiu projeto também assim? Ou não? Não, os municípios, os estados não dão nenhum tipo de incentivo, né, pro... Tem alguns. A maioria dos estados tem lei de incentivo ao esporte, algumas prefeituras têm também. A do Rio aqui tem uma lei aprovada, sancionada, mas não está regulamentada. A lei do esporte, né? Tem a lei da cultura do ISS aqui do Rio de Janeiro. A lei estadual aqui do Rio de Janeiro, ela é bem desburocratizada. Ela dá para apresentar o projeto até com uma certa rapidez e tudo. Mas com relação às leis estaduais e municipais, tem cerca de um mês, mais de um mês, que foi apresentado no Congresso Nacional uma lei, um projeto de lei, né? Para que, eu acho que é projeto de lei, não sei o nome exato, ou uma PEC, não sei exatamente, para justamente autorizar estados e municípios a possuírem suas próprias leis de incentivo ao esporte e lei da cultura, de acordo com essa nova tributação que vai acontecer daqui a alguns anos para frente. IBS e CBS, se não me engano, né? Isso. Porque atualmente é em cima do ICMS ou do ISS, as leis de incentivo ao esporte estadual ou municipal. Então não tem previsão legal no momento para que os estados e municípios instituam suas próprias leis de incentivo ao esporte quando for implementada a reforma tributária. Mas eu entendi que na lei complementar 222, que é a nova, salvo engano, ele já comenta aqui sobre... Não comenta. Eu acho que não comenta aqui. Depois eu vou procurar aqui melhor. Mas a reforma tributária mexeu nisso? Não sei. Mexeu? Incentivo? Lembro que eu lembro de ter visto que ia diminuir, né, as isenções, ia tentar dar uma nesses benefícios fiscais, mas se bem que a lei de incentivo ao esporte não seria um benefício fiscal. O que aconteceu é que existia um imposto onde existe ainda, né, o benefício fiscal, né, a lei de incentivo, que é em cima do ICMS. E esse ICMS vai acabar. Verdade. E não tem previsão para IBS. Exatamente. CBS não seria o caso, mas não tem previsão para o IBS. Exatamente. Os estados e municípios perderam o seu poder de estimular o incentivo, estimular o esporte, por exemplo. Vão perder ainda. E tem que... É um emaranhado, porque a arrecadação pelo comitê gestor, tudo bem, vai para a unidade federada, porém, né, por onde que isso vai abrir mão da arrecadação, né, Júlio? Eles perderam esse poder de isentar também, de estimular, tudo relacionado à sua arrecadação, que agora vai ficar, ninguém sabe como vai ficar. Algo parecido, em termos de ideia, né, aconteceu com as SAF. Que a lei da SAF, ela autorizava que uma SAF pudesse ser proponente na lei de incentivo ao esporte 12.000, 11.000, alguma coisa que eu não sei de cabeça. Que é a antiga lei de incentivo ao esporte. 11.438, pode ser? E acho que é essa aí mesmo. A antiga lei de incentivo ao esporte. Então, no artigo 30 da lei das SAF, era expressamente dito essa lei. Porém, essa lei foi revogada. E surgiu agora a lei complementar 222. Então, as SAFs, automaticamente, elas perderam o direito de poder serem proponentes na lei de incentivo ao esporte. É claro que tudo que aconteceu, quem tem alguma SAF que tenha projeto aprovado antes dessa nova lei, vai continuar normalmente com os projetos, porém não vai poder propor novos projetos, que o sistema reabriu em março desse ano. Então, a partir de março desse ano, as SAFs não podem mais propor projetos na lei de incentivo ao esporte federal. Então, se não, a lei das SAF cita exclusivamente a lei de incentivo ao esporte anterior, 11.438, se não me engano. Você que me falou, hein? Não sei. Você que me falou, hein? Eu sou perguntei. É de 2006? É 2006. Daí. 438 de 2006. No início é o que eu já falei, ó. Não vou falar de juridiquês. Não é minha praia essa. Então, com o IBS e o CBS, as leis de incentivo ao esporte atuais são em cima do ICMS, estaduais e municipais são em cima do ICMS e do ISS e algumas também IPTU. Então, vão ter dificuldade com relação à lei de incentivo ao esporte para territórios locais, digamos assim. Ou seja,
A reforma tributária veio para simplificar, né? Só complicando a vida de todo mundo aí, né? Não, e tem uma vedação expressa de concessão de benefício fiscal. É isso que eu né? tinha Então, te se não perguntado, tiver, eu não né? lembro dessa Não, parte fica Ah. proibido lá a concessão de novos incentivos, né? É, mas isso daí uma lei complementar se resolve, né? Dá uma repaginada ali. Ô Álvaro, e como é que é a recepção das empresas na hora de dar o dinheiro? Tem assim, como é que eu posso dizer? Resistência delas a certos projetos? Tem alguma coisa disso? Eu Ó, só vou dar dinheiro se eu tiver marketing. só vou pega a verba de marketing. Não, só vou dar dinheiro em Se for na esporte se que for na tem minha verba visibilidade. de marketing. Porque tem esporte que não tem muito apelo, né? De visibilidade. As grandes empresas, vamos citar, Vale Doce. Vale, Nubank, Equatorial, são empresas que têm editais. E nesses editais, eles preconizam, valorizam, dão prioridade para projetos educacionais. Tem outras empresas que não são de editais, porém, como a Shell, elas só escolhem projetos educacionais. Educacional você fala de Que no âmbito do desporto. Acho que tem uma né? diferença, né, que você tinha explicado. Projeto educacional é aquele projeto para complementar a educação daquela criança, daquele adolescente, no contraturno escolar. É porque educacional é mais fácil de falar. Atualmente o nome é esporte de formação. Xadrez, por exemplo, seria um exemplo? Não. Xadrez é tudo. Dependendo da modalidade, Ah. é a forma que você executa essa modalidade. Se você quer montar um projeto onde você vai recepcionar todos os alunos, o gordinho, o magrinho, o bom de bola, o ruim de bola, o baixinho, o alto, você seleciona todos e você dá aula para todos eles sem fomentar a hipercompetitividade, sem selecionar os melhores para a competição. Isso é um projeto educacional. Um projeto de rendimento é aquele todo voltado para a performance, onde você vai selecionar os melhores porque você quer ganhar um campeonato. Então, a maioria das empresas, das grandes empresas, foca em projetos educacionais. Até porque na Constituição tem uma determinação para dar um estímulo para esse tipo de projeto. Por isso que aquela gradação que eu coloquei de educacional 10%, participação 7% e rendimento 5% existe para justamente desestimular os projetos. Eu não vou falar desestimular os projetos de rendimento, mas sim incentivar os projetos educacionais. Então, muitas das empresas grandes já estão participando, mas tem as outras empresas que não participam da Lei de Incentivo ao Esporte por alguns motivos. O primeiro que existe, que é uma lenda urbana, onde certas empresas acham que se colocar o dinheiro no incentivo ao esporte, elas serão fiscalizadas. Que isso não existe. Outra situação é que a empresa ainda não tem um setor específico dentro da sua organização destinada para administrar o incentivo, seja cultura ou seja esporte. Outra situação que acontece é que o contador já está tão atarefado que ele não quer assumir mais uma tarefa, né? Caramba, mais um tem trabalho. que olhar esse negócio todo aí, tô fora, deixa eu pagar isso daí pro governo, não dá mais certo, né? É mais fácil dar para o governo do que ele selecionar o projeto, fazer um contrato, fiscalizar. Às vezes ele não tem nem competência para isso, né? Também, tipo assim, ele tem que pagar, pelo menos eu recebo lá a campanha sempre do Anjo do Flamengo, não é isso? Isso. E ele sempre incentiva a gente, você pode doar até 6 ou 7% da pessoa física, 7% do imposto, mas você tem que pagar até 31 de dezembro, e você só vai fazer sua declaração em abril. Então, na verdade, você tem um desembolso, quiçá você vai ter teria uma restituição, porque você vai lançar como despesa ali, pelo menos que eu entendo. Sim. Então, para a pessoa jurídica também, você já tem que pagar dentro do exercício, né? Exatamente. Ela não pode, vou esperar virar o ano, ver se eu tive lucro tributável, aí desse lucro eu pego e ofereço. Não, ela tem que pagar. Se teve prejuízo fiscal no ano, paciência, não vai deduzir nada. Exato. Isso também é um complicador, né? Para quem está querendo pagar só o dinheiro do imposto. Mas assim, deixa eu perguntar da pessoa física. É 7% do imposto que eu pagaria, é isso? Exatamente. Júlio, você pode ajudar a sua sobrinha, mas cara. é como se o imposto que eu pagaria, eu só vou saber em abril, como é que eu vou pagar ele até dia 31 de dezembro? Eu nem sei quanto eu vou pagar de imposto. Isso é uma situação que a comunidade esportiva tá
Tá questionando. Questionando, porque isso é difícil. Em algum, por exemplo, no FIA, se não me engano, não é o FIA, que é Fundo Criança e Adolescente, Fundo de Infância e Adolescência, não sei o nome exato. Você consegue fazer essa destinação na hora que você faz a tua declaração. Esse é o certo, né? Seria o mais fácil É o para melhor todo dos mundo. mundos. Melhor Que é ali dos que eu mundos. tô vendo Sim. quanto eu tô devendo. É. Devendo não, quanto eu vou pagar. Atualmente, com a lei de incentivo ao esporte, você adianta o dinheiro para depois você ter o abatimento. Então, para uma empresa, é mais tranquilo. Mas para uma pessoa física, já começa a complicar. E você citou o Flamengo. O Flamengo, a gente tem um dashboard com todas as empresas que aportaram recursos num determinado projeto, numa data específica. Então, dentro desse dashboard que a gente fez, a gente faz alguns filtros. E a gente fez o filtro do Flamengo. Só em 2025, arrecadou 20 milhões com a lei de incentivo ao esporte. Cerca de 20 milhões. Só pessoa física, imagino, praticamente. Mais da metade, Mais da pessoa metade, física. pessoa física. 11 milhões foi com pessoa física. Com o Fla Anja. Não sei se é Fla Anjo, Anjo, Fla. É o nome de anjo. Tem Eu anjo. sei que tem anjo. Então, para você ver a potência que é a pessoa física e, consequentemente, a potência que é o Flamengo. Então, você ter uma plataforma que te ajuda, te auxilia na captação de pessoa física é realmente muito importante para quem consegue realmente mobilizar, seja a sua torcida, seja uma comunidade local, uma cidade local, ou um clube local, para que consiga fazer captação para o seu projeto. A verdade é, gente, você sentado numa mesa ou na beira de um campo, fazendo suas atividades, não vai conseguir captação. Ninguém pode querer mais do que a própria entidade captar recursos. Você, como proponente, você tem que arregaçar as mangas e ir realmente bater de porta em porta. Mas não pode bater de qualquer porta, porque não é qualquer empresa que pode aportar recursos. Então você tem que estudar o mercado, você tem que pesquisar sobre a empresa, pesquisar para saber quem são os decisores, quem são os setores responsáveis pelo incentivo e ser mais assertivo na hora da abordagem. Você só tem uma chance de causar a primeira impressão. Então você tem que ser preciso quando você for chegar numa empresa. Porque você tem que ir com bom material. E eu costumo falar, eu sou professor de educação física, mas a gente, quando vai com um projeto incentivado para as empresas, a gente não tem mais um projeto. A gente tem que colocar na cabeça, a gente tem que quebrar um paradigma e saber que agora você vai na empresa com um produto para vender. Você vai negociar com essa empresa o seu projeto, mas é o seu projeto. Algo que você idealizou a vida toda. Algo que você dá teu sangue pelo aquele projeto. Como é que ele virou um produto? Sim, ele virou um produto. Um líder comunitário, tem que virar ali um homem A chavezinha. Homem de negócio, exatamente. Então você tem que chegar com uma boa roupagem. Uhum. Você não pode chegar lá com um livro com a capa branca. Você tem que chegar com um livro com uma capa colorida, bonita, impactante e que o conteúdo seja bom também. Importante, né? Então eu quero aproveitar aqui e agradecer o Álvaro. Eu quero, inclusive, dar um recado aqui, ó, para os advogados, né, que estão nos assistindo, os contadores, né, consultores. Incentive seus clientes, né? A própria pessoa física dos seus clientes. Você pode fazer uma campanha, ver se tem um cliente que, às vezes, está tendo um prejuízo fiscal. Mas tem 2.000 funcionários ali, desses 2.000 funcionários, tem um monte de contribuinte de imposto de renda na pessoa física, né? Divulga, incentiva, procura. A Vale faz isso. A Vale faz isso, né? Que legal, tá vendo? Ela incentiva as próprias pessoas. Funcionários a colocar nos projetos. Olha que legal, né? Então... Ela não seleciona os projetos que as pessoas querem. Uhum. Vai lá e pede para aportar nos projetos da lei de incentivo ao esporte estão aptos. Legal. Tá vendo? Então, eu tive essa ideia aqui agora, é bom saber que isso já acontece. E procure também, bote lá no seu buscador preferido, ali você coloca lá, né? Lei de Incentivo ao Esporte, AR. Ou AR, Lei de Incentivo ao Esporte, você vai chegar lá nas redes sociais do Álvaro, né? Ali vai ter muito conteúdo, vai ter o curso também. Eu acho que é uma oportunidade de fazer realmente o bem, né, Júlio? E com uma contrapartida social
Quem sabe também você pode até unir o útil ao agradável, né? Como o Santander faz aqui no Rio de Janeiro, né? Faz o social e faz também a divulgação da sua identidade visual. Faz o seu jabazinho ali e tal, né? E o mais importante é que a gente sempre quer uma evolução, e a gente sabe da sociedade como um todo, e o esporte como um papel fundamental nisso. Não. Parabéns pelo seu trabalho, tá, Álvaro? Que você consiga obrigado. muitos projetos e levantar muitos recursos, né, para as crianças, para os idosos, como você estava postando aqui para a gente. Política social. Então, a galera aí que joga Sorverball, procura a R. Os praticantes de Sorverball que estão nos assistindo. Muito importante ter vindo aqui, porque o teu público, o público de vocês, são de pessoas da área tributária. Provavelmente contadores, pessoas que trabalham realmente na área de finanças. E são essas pessoas que podem ter a decisão de querer aportar no projeto ou não. Independente do Álvaro, da AR, Lei de Incentivo ao Esporte, seja nossos projetos ou não, é muito importante que você realmente desperte em si esse desejo de auxiliar, de ajudar, de realmente ter um negócio com esse proponente, para que o projeto esportivo saia do papel. Isso. A gente trabalha com isso. Nosso sonho, nossa meta, o que a gente produz todos os dias é pensando na execução do projeto que saia do papel. E nós trabalhamos só com isso, né? Meu nome é Álvaro Martins, sou CEO da AR Lei de Incentivo ao Esporte. Nós temos nosso canal no YouTube, AR Lei de Incentivo ao Esporte. No Instagram é AR Lei de Incentivo, desculpa, AR Lei de Incentivo ao Esporte. Meu contato é 21 9641 16 930. Tudo que você queira de dúvidas, informações, fique à vontade, entre em contato, que eu estou aqui para ajudar. Vamos colocar na descrição do vídeo também para ajudar na divulgação. Muito obrigado, Álvaro. Júlio, considerações? Quero agradecer ao Álvaro, foram informações muito importantes para a questão até da política social. Então, parabéns pela sua iniciativa, Álvaro. É isso aí, gente. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço, tudo de bom. Podem contar comigo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aqui quem chegou até o final. Fiquem com Deus, até a próxima e nos vemos em breve.